Uma instrução é formada basicamente por dois campos: código de operação, opcode, um subgrupo de bits que identifica a operação a ser realizada pelo processador. É o campo da instrução cujo valor binário identifica a operação a ser realizada. Cada instrução deverá ter um código único que o descodificador de instruções a identifique. Operando, um subgrupo de bits que identifica o endereço de memória onde está contido o dado que será manipulado, ou pode conter o endereço onde o resultado da operação será armazenado. Ciclo execução de instrução. A partir da proposta da arquitetura de von Neumann, propunha-se que as instruções fossem executadas sequencialmente, a não ser pela ocorrência de um desvio, uma a uma. O contador de instruções indica a sequência de execução, isto é, o PC controla o fluxo de execução das instruções. A divisão em fases. Fase 1. A CPU procura o código de operação, opcode, na memória principal, o qual está localizado no endereço contido no registador PC, endereço da próxima instrução a ser executada, e armazena-o no registador de instrução, R. Esta operação pode ainda ser dividida em microoperações. 1. A UC lê o conteúdo do PC, endereço da próxima instrução, e coloca o endereço no RM. 2. A UC envia um sinal, via barramento de controlo à controladora da memória principal para que realize uma operação de leitura. 3. A memória principal lê o endereço que está no RM, via barramento de endereço, e busca o conteúdo da célula referenciada. 4. A memória principal coloca no RDM, via barramento de dados, o conteúdo da célula. 5. A controladora da memória principal envia à UC, via barramento de controlo, o sinal de leitura concluída. 6. A UC transfere o código de operação, conteúdo que está no RDM, ao RI. O que nos interessa entender é que para cada instrução, a CPU terá de realizar múltiplas tarefas sincronizadas para completar essas instruções. Continuando. Fase 2. O descodificador de instrução descodifica, interpreta, o código de operação, opcode, contido no RI em microoperações. 1. O RI envia para o descodificador de instrução os bits correspondentes ao opcode. 2. O descodificador de instruções determina quantas células a instrução ocupa e identifica a operação a ser realizada. 3. A UC envia um sinal de controlo à UL informando a operação a ser realizada e incrementa o CI para apontar para a próxima instrução. Fase 3. A UC procura, se houver, os dados dos operandos em microoperações. 1. A UC envia um sinal, via barramento de controlo à controladora da memória principal para que realize uma operação de leitura. 2. A memória principal lê o endereço que está no RM, via barramento de endereços, e procura o conteúdo da célula referenciada. 3. A memória coloca no RDM, via barramento de dados, o conteúdo da célula lida. 4. A memória principal envia à UC, via barramento de controlo, um sinal de leitura concluída. 5. A UC transfere o operando, conteúdo do RDM, ao RI, se for um código de operação, ou a um dos registadores internos da CPU, se for um dado. Esta fase repete-se até que sejam trazidos para dentro da CPU todos os operandos necessários à execução da instrução. Fase 4. A UC comanda a execução da instrução. A operação é executada sobre os dados, em microoperações. 1. A ALU executa a instrução sobre os dados disponíveis nos registadores. 2. Ao concluir a operação, a ALU envia um sinal para a UC informando que a execução terminou. 3. A UC identifica o endereço de memória para onde deve ser enviado o resultado da operação e o armazena no RM. 4. A UC autoriza o envio do resultado da operação para o RDM. 5. A UC autoriza a controladora de memória a realizar uma operação de leitura no RM para obter o endereço de memória onde deverá ser escrito o resultado e uma leitura no RDM para obter o resultado a ser escrito na memória. Arquitetura RSC e CISC. Já foi dito que a arquitetura do processador está relacionada com as características e conjunto das instruções de máquina por ele reconhecidas. Essencialmente os processadores têm arquitetura Complex Instruction Set Computer, CISC ou Reduced Instruction Set Computer, RISC. A arquitetura CISC, Complex Instruction Set Computer, tem conjuntos de instruções grandes, de tamanhos variáveis e com formatos complexos. Processadores CISC são capazes de executar várias centenas de instruções complexas diferentes, sendo extremamente versátil. Estes processadores possuem uma microprogramação, ou seja, um conjunto de códigos e de instruções que são gravados no processador, permitindo-lhe receber as instruções dos programas e executá-las utilizando as instruções contidas na sua microprogramação. A possibilidade de o processador executar instruções complexas facilita a programação de alto nível, diminuindo o código e consequentemente o espaço utilizado em memória pelos programas. Em contrapartida, temos um menor desempenho devido ao processador ter de executar instruções maiores e mais complexas.
A possibilidade de o processador executar instruções complexas facilita a programação de alto nível, diminuindo o código e consequentemente o espaço utilizado em memória pelos programas. Em contrapartida, temos um menor desempenho devido ao processador ter de executar instruções maiores e mais complexas. O projeto e a construção de processadores CISC têm um custo elevado, por causa da sua alta complexidade e maior número de componentes internos do chip. Para contrariar o baixo desempenho dos processadores CISC, foi criada a arquitetura RISC, Reduced Instruction Set Computing, que, ao contrário da arquitetura CISC, suporta algumas poucas instruções simples. Em consequência disso, processadores dessa arquitetura têm construção mais simples e possuem menos componentes no seu chip, diminuindo seu custo final. Além de baixo custo, também há maior desempenho, pois por haver menos circuitos internos nestes processadores, proporcionam-se menores temperaturas durante seu funcionamento, possibilitando produzir processadores com clocks mais elevados. Contudo, devido a processadores desta arquitetura trabalharem com menos instruções, a programação de alto nível para os mesmos é mais trabalhosa, pois para se usar alguma função complexa encontrada em processadores CISC, deve-se juntar mais de uma instrução simples. Algumas famílias de processadores que utilizam esta arquitetura são DEC Alpha, AMD 29K, ARM, Atmel AVR, Blackfin, MIPS, PARISC, Power, inclusive PowerPC, SuperH e SPARC. Arquitetura híbrida. Devido a cada uma das duas arquiteturas terem as suas peculiaridades, como visto na tabela 1, os fabricantes de processadores decidiram unir ambas numa só, formando uma arquitetura híbrida. Num processador RISC, há um, ou mais, circuito CISC e vice-versa. Desta forma, o processador trabalha mais rápido em instruções que requer maior demanda, RISC, devido à maioria das instruções executadas serem de pouca complexidade, quando necessário, haverá a disponibilidade de se executar instruções complexas, encontradas em processadores CISC. Atualmente, grande parte dos processadores adota este conceito. Vejamos como se representam instruções. Na figura trata-se de uma instrução com um só operando. No entanto, o formato apresentado na figura não é o único utilizado nos sistemas de computação comerciais. Na realidade, há diversas formas de representar instruções e vários modos da unidade de controlo interpretar a procura de dados. Cada formato de instrução tem características próprias, com as suas vantagens e desvantagens, podendo ser eficaz em certas aplicações e desaconselhável em outras. Na prática, o conjunto de instruções definido para uma determinada UCP é sempre constituído de uma mistura de formatos diferentes, justamente para permitir a melhor aplicação em cada caso. A tendência é fazer com que os compiladores operem quase sempre com uma pequena quantidade de instruções, com isso, perderiam sentido tantas instruções pouco úteis, ou pouco utilizadas. Basicamente uma instrução possui dois elementos, o opcode, ou seja, o que é que o processador vai fazer e com que dados vai trabalhar, ou seja, os operandos. Esses elementos são identificados para o processador por um grupo de bits específico, os quais, em conjunto, formam a instrução completa. Toda instrução de máquina possui um código de operação específico e único para aquela tarefa. O número de bits estabelecido para representar o opcode define o limite máximo de instruções. Por exemplo, se o opcode for de 6 bits, no máximo o set de instruções terá 64 instruções. Para além do código de operação, as instruções podem conter um ou mais operandos. Com alguma análise verificamos que a maioria das instruções anteriores pode ser escrita com dois operandos. Pensemos uma vez mais numa adição de A mais B. A questão de onde colocar o resultado é facilmente solúvel, sem ter que acrescentar um operando para guardar o resultado. Os operandos A e B, depois da adição já não têm utilidade, logo deixam-se ser necessários e assim, um deles pode ser usado para armazenar o resultado. Considerando que há claras vantagens em ter instruções com o menor número possível de operandos, foram ainda criadas instruções de um operando. O conceito consiste em substituir um operando por um registro, por exemplo o acumulador ACC, assim não há necessidade de especificar um dos endereços. No contexto da interpretação de uma instrução, o dado pode ser um valor numérico, um caractere alfabético, um endereço, instrução de desvio. A localização dos dados pode estar explicitamente indicada na própria instrução, por um ou mais conjuntos de bits, denominados campo do operando, ou implicitamente, quando o dado está armazenado no acumulador, que não precisa de ser endereçado por ser único na CPU. Nos exemplos anteriores, definimos os campos operando como contendo o endereço de memória da variável. No exemplo, o B representa o endereço de memória onde o valor está guardado. No entanto, essa não é a única forma de indicar a localização de um dado, havendo outros modos de endereçamento.
A existência de vários métodos para localizar um dado que está a ser referenciado numa instrução prende-se à necessidade de dotar os sistemas de computação da necessária flexibilidade no modo de atender aos diferentes requisitos dos programas. Dentre os diversos modos de endereçamento atualmente empregados, os principais são: imediato, direto, indireto, por registador, indexado, base mais deslocamento. O mais simples e rápido. Em vez de procurar o valor na memória, indica-se logo que valor é. A vantagem deste método reside no curto tempo de execução da instrução, pois não gasta ciclo de memória para a sua execução, exceto o único requerido para procurar a instrução. Assim, o dado é transferido da memória juntamente com a instrução, para o URL, visto estar contido no campo operando da instrução. Uma das suas desvantagens consiste na limitação do tamanho do campo operando das instruções, o que reduz o valor máximo do dado a ser manipulado. Outra desvantagem é o fato de que, em programas repetidamente executados, com valores de variáveis diferentes a cada execução, esse método acarretaria o trabalho de alteração do valor do campo operando a cada execução, dado de valor diferente. Neste modo é quando o valor binário contido no campo operando da instrução indica o endereço de memória onde se localiza o dado. O exemplo é uma instrução para x86 e repare que são os parênteses retos que indicam que o valor do operando é um endereço. Sem os parênteses retos, seria interpretado como endereçamento imediato. Neste modo, há uma espécie de duplo endereçamento. O operando vai conter um valor esse que é um endereço de memória, 1. Mas agora nesse endereço de memória, não está guardado o valor que se pretende, mas sim outro endereço de memória, 2. E agora este último é que indica onde está o valor guardado. O primeiro endereço, 1, é conhecido como ponteiro. Parece confuso, mas é útil em alguns casos. Imagine que temos, não um valor, mas antes um conjunto de valores que estão guardados em sucessivas posições de memória. Ao usar endereçamento indireto é criado um apontador para a primeira posição. Modo de endereçamento por registador. Este método tem características semelhantes aos modos direto e indireto, contudo uma das células de memória referenciada é substituída por registros. Com isso, o endereço mencionado na instrução passa a ser um dos registros. Na prática, isto é, um endereçamento indireto por registro. A vantagem do endereçamento por registador reside no facto do registro estar dentro do CPU e a transferência de dados ser muito mais rápida. O acesso aos registros é praticamente imediato, sem necessidade de recorrer ao barramento de endereços ou de dados para aceder à memória principal. Isto reduz drasticamente o tempo de execução das instruções. Endereçamento indexado. Pensemos no seguinte problema. Mas primeiro, entendamos um array como um conjunto de posições seguidas na memória. Então neste problema o que queremos é copiar o array que inicia em 1234 para outra zona de memória iniciada em 1000. Vamos utilizar o registro bx para guardar o índice do array, primeiramente o índice é 0. Neste caso, estamos a considerar que a primeira posição do array tem posição 0, que é o mesmo que dizer que as posições possíveis nos arrays do exemplo têm índice 0, 1 ou 2. No registro cx vamos guardar o número de posições do array que são 3. Agora fazemos o seguinte, movemos o conteúdo da posição 1234 mais 0, conteúdo de bx, para o registro AL em seguida passamos o valor contido em AL para a posição de memória 1000 mais 0. 2. Depois incrementamos o índice guardado em bx ou seja bx passa a valer 3. Movemos o conteúdo da posição 1234 mais 1, conteúdo de bx, para o registro AL em seguida passamos o valor contido em AL para a posição de memória 1000 mais 1. 4. Depois incrementamos o índice guardado em bx ou seja bx passa a valer 5. Movemos o conteúdo da posição 1234 mais 2, conteúdo de bx, para o registro AL em seguida passamos o valor contido em AL para a posição de memória 1000 mais 2. 6. Termina o programa.